Pergunta da semana. Vamos ao regulamento deste concurso Pergunta da Semana do 40º sorteio de livros do grupo Eventos do Universo Jurídico. Serão distribuídos 2 livros, um por canal. Um no canal Eventos do Universo Jurídico do YouTube e outro no grupo de mesmo nome no Facebook, Eventos do Universo Jurídico. Os colegas, a doutora deverá escolher um dos 2 canais para participar e responder à pergunta que será formulada. A primeira resposta totalmente correta, fundamentada e de acordo com esse regulamento, dará ao participante direito à premiação correspondente. A resposta deverá conter a alternativa correta, seguida da fundamentação, mais a resposta da pergunta complementar, que é uma resposta curta de uma pergunta que será formulada no formato de uma legenda deste lado do nosso vídeo. A qualquer momento nesse vídeo aparecerá a pergunta complementar da qual eu quero a resposta. Então, a resposta correta deverá obter esse formato. Afirmativa correta, mais a fundamentação e a seguir a resposta da pergunta complementar. Esse complemento não carece de fundamentação. É uma resposta curta e simples, apenas para dar mais emoção e obrigar que os colegas assistam o inteiro teor deste vídeo. O livro de hoje é o Estatuto de Defesa do Torcedor Comentado, de autoria do Dr. Calil Simão. O Estatuto de Defesa do Torcedor, instituído pela Lei 10.671, de 15 de maio de 2003, sofreu profundas modificações com a Lei 12.299, de julho de 2010. Essas modificações foram impulsionadas principalmente pelos frequentes tumultos, violência, cambismo descontrolado nos estádios de futebol e fraudes nos resultados das partidas. Essas medidas buscam promover de forma mais efetiva a defesa dos interesses do torcedor com relação à higiene, segurança, transporte e acesso à justiça, bem como regular melhor a sua relação com as entidades desportivas. Estabeleceu ainda o legislador a responsabilidade civil objetiva e solidária das entidades desportivas e das torcidas organizadas e a tipificação do cambismo como crime. O escopo da presente obra, Estatuto de Defesa do Torcedor Comentado, é apresentar ao leitor uma posição doutrinária atual sobre os temas tratados pela legislação. Então, este é o livro do concurso de hoje. Hoje quero falar de amor. Amor ao direito. Poucas disciplinas oferecem variedade de especialização mais ampla e possibilidades de carreira profissional. Dentre outras, um bacharel de direito pode seguir a carreira policial, ser, por exemplo, um delegado de polícia, pode ser um magistrado, quem diz o direito no processo, e pode também pertencer ao Estado, ou pode pertencer ao Estado acusador, trilhando sua carreira nas promotorias públicas. Pode ser professor, defensor público, advogado, e quando chega na carreira do advogado, quantas especializações? O direito é uno, mas o advogado pode especializar-se em uma ou mais carreiras, se não vejamos. Direito civil, e dentro do direito civil, família, sucessões, contratos, direito empresarial, direito penal militar, direito eleitoral, direito do trabalho, direito médico, direito processual, e aí tem civil, penal, trabalhista, direito administrativo. E não termina aqui. O bacharel em direito pode também se especializar nos direitos difusos e coletivos. E este mês de setembro, especialmente o dia 11, nos remete ao dia 11 de setembro de 1990, data em que foi publicada a Lei 8.078, o CDC, nosso Código de Defesa do Consumidor. 30 anos de vida. Em particular, nesse sentido, posso afirmar sem medo de errar que o Brasil possui legislação consumerista das mais avançadas do mundo.
Abram aspas. Há milhares de anos, existem leis que defendem os interesses dos consumidores, indireta ou diretamente. No Código de Hammurabi, havia previsão de obrigação do arquiteto ou empreiteiro refazer obra que caísse. Se houvesse vítimas mortas, eles pagariam com a própria vida. Pena idêntica era aplicada aos médicos que provocassem a morte de um paciente usando o bisturi de bronze. No século XII a.C., na Índia, o Código de Manu previa multa, punição pessoal e ressarcimento para os que alterassem gêneros ou entregassem coisas de qualidade inferior. No direito romano, havia, dentre outras, as ações redibitórias e as quantimenores. Na Idade Média, havia aplicação de banho escaldante para quem vendesse manteiga com pedra para aumentar o peso, ou leite com água. Abro aqui um parêntese dentro das aspas para ressaltar que safadeza, mau caratismo, sempre existiu na história da humanidade. Sempre existiram, né? Não é, portanto, um privilégio ou invenção de brasileiro tão criticado. E nesse particular, eu costumo ser um crítico ferrenho. As pessoas que me conhecem sabem do tanto que eu critico o brasileiro por esse seu jeitinho, que não é nem um pouco engraçado quando se trata de faltar com a honestidade, com a boa-fé no trato com as pessoas. Fechemos o parênteses. A Revolução Industrial aumentou muito as relações de consumo. Cresceram também os problemas originados dessas relações. Foi nesse momento que houve a necessidade de se tratar os interesses dos consumidores de forma coletiva, como um problema de toda a sociedade, e não apenas da pessoa que sofreu esse ou aquele prejuízo ou dano oriundo da aquisição de um produto ou serviço. Muitos anos se passaram, no entretanto, desde que se chegou a essa constatação até que se formasse um ordenamento jurídico eficaz. Os instrumentos legais existentes desencorajavam as reivindicações dos consumidores, por não contrabalançarem a hipossuficiência de que era portador em comparação ao poderio dos fornecedores. Em 1981, nos Estados Unidos, foi criada a Consumers League, que depois veio a tornar-se a Consumers Union, com a finalidade de defender os consumidores perante os empresários. Atualmente, a Consumers Union adquire praticamente todos os produtos lançados nos Estados Unidos da América, os analisa e expede laudos sobre sua adequação às normas de saúde, segurança, etc. No Brasil, o associativismo pró-consumidor vem crescendo e tem como um dos principais atores o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Com relação à legislação, o amadurecimento do consumerismo, que é o estudo do direito do consumidor, trouxe grandes avanços para o país. Fecham-se as aspas, esse é um breve histórico do direito do consumidor, esculpido no capítulo 1º do livro Resumo de Direito do Consumidor. Volume 14, parte da coleção Resumos Jurídicos de autoria de José Augusto de Souza Paes Filho, promotor de justiça do Rio Grande do Norte desde 1990 e, entre outros títulos, é mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Essa coleção Resumos Jurídicos é um projeto coordenado pelo Dr. René Duó Souza, que é mestrando pelo Centro Universitário de Brasília, Uniceub, pós-graduado em Direito Constitucional, em Direito Processual, Civil, Direitos Difusos e Coletivos, pela Escola Superior do Ministério Público do Mato Grosso. É membro do Ministério Público daquele estado, professor na pós-graduação e Prevenção e Repressão à Corrupção do CERS Cursos Online, e esteve conosco na segunda aula, agora dia 10 de julho, do evento Masterclass Direito Direto, que realizamos aí 9 noites no mês de julho. E aguardem que o Masterclass está voltando. Estamos programando aí grandes expoentes do direito brasileiro para compartilhar conosco conhecimento em aulas desta feita aos sábados, no final da tarde, posto que já estamos
o ano letivo em curso. O professor René Duas Souza ministrou a palestra, nos abrilhantou com a palestra Considerações sobre o pacote anticrime, que está gravada e publicada no nosso canal do YouTube, Eventos do Universo Jurídico. Quem perdeu, quem não teve oportunidade de assistir presencialmente a brilhante palestra do Dr. René, está gravada no nosso canal. Sem mais delongas, a pergunta da semana é a seguinte: a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços e produtos estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor reconheceu a relação jurídica qualificada pela presença de uma parte vulnerável, devendo ser observados os princípios da boa-fé, lealdade contratual, dignidade da pessoa humana e equidade. A respeito da temática, assinale a afirmativa correta. Afirmativa A. A responsabilidade civil subjetiva dos fabricantes impõe ao consumidor a comprovação de existência de nexo de causalidade que o vincule ao fornecedor mediante comprovação da culpa, invertendo no que tange ao resultado danoso suportado. Afirmativa B. A responsabilidade civil do fabricante é subjetiva e, quando o comerciante é identificado e encontrado para responder pelo vício ou fato do produto, cabendo ao segundo a responsabilidade civil objetiva. Afirmativa C. A responsabilidade civil objetiva do fabricante somente poderá ser imputada se houver demonstração dos elementos mínimos que comprovem o nexo de causalidade que justifique a ação proposta, ônus esse do consumidor. E a afirmativa D, a inversão do ônus da prova nas relações de consumo é questão de ordem pública e de imputação imediata, cabendo ao fabricante carga probatória frente ao consumidor, em razão da responsabilidade civil objetiva. Aguardo as respostas abaixo deste vídeo, na seção dos comentários, e uma boa sorte a todos.